Queridos amigos, a passagem da palavra de Deus por a qual eu devo chamar a sua atenção se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, e o versículo de número 21. Colossenses 3, versículo 21, estas palavras de Paulo pelo Espírito, uma palavra aos pais: vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Bem, o nosso título nesta manhã, continuando a nossa série de estudos aqui, nestes versículos de Colossenses 3, é uma palavra para os pais, uma palavra para os pais na criação de seus filhos. Nós consideramos a partir do versículo 18, a palavra do Senhor às esposas, então a palavra do Senhor aos maridos, uma palavra do Senhor aos filhos, a palavra às esposas, submissão aos vossos próprios maridos, aos maridos, amor por suas esposas, aos filhos, obediência. E agora aos pais: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. E nós recordamos que isto não é um mero conselho dado por um homem de Deus, mas esta é a palavra de Deus para nós. E aqui está um princípio diante de nós para pais e aqueles que serão pais um dia, a respeito da criação de seus filhos. E nós agradecemos a Deus por cada palavra, por cada conselho, por cada instrução que nos é dada sobre como criar nossos filhos, porque paternidade e maternidade é uma imensa responsabilidade. Deixa-me começar da seguinte maneira. Há dois textos, ou melhor, muitos textos, mas duas exortações fundamentais, isto é, de fundamento, na palavra de Deus sobre esta questão da criação de filhos. Há duas exortações fundamentais na palavra de Deus nesta questão da criação de filhos. De um lado, nós temos a exortação de Provérbios capítulo 13, versículo 24, que diz assim: este é um lado desta exortação fundamental: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama cedo o castiga. E este é um lado da disciplina de filhos. E o outro lado, e por outro lado não quer dizer um lado oposto, negativo, mas complementar a este primeiro, está aqui em Colossenses 3, 21. Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. E então, vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Esses são os dois textos, ou as duas exortações fundamentais nessa questão da disciplina dos filhos. E isto, é claro, sempre anda de mãos dadas. Essas duas exortações sempre andam de mãos dadas na criação e disciplina de filhos. E se nós guardarmos como pais ou futuros pais e mães estas exortações, nós teremos um balanço correto bíblico para a criação bíblica correta de nossos filhos e daqueles que temos influência, netos, sobrinhos que estão sob o nosso cuidado. Bem, nós iremos examinar esses dois lados. Você sabe que nós temos muitos problemas em nossos dias nessa questão da criação de filhos, do ensino dos mais novos, porque o ser humano tem se afastado grandemente, mais do que qualquer outra geração, da palavra de Deus, da palavra do seu Criador. E em nossa sociedade em particular, e nas sociedades ocidentais em especial, você tem observado nos últimos 20 anos uma mudança drástica, muito rápida, nessa questão de criação, de ensino da geração em crescimento. E esta mudança é causada pela impiedade do coração humano, e nós aprendemos na palavra de Deus que quanto mais próximo nós estamos do fim dos tempos, pior seriam as coisas, porque os homens seriam amantes de si mesmos, etc, 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 desobedientes à vontade de Deus, contrário a Deus. E isso reflete na criação de uma nova geração. E hoje o que nós temos é o ensino prevalecente de que a criança deve ser criada livre de qualquer coerção, qualquer disciplina ou autoridade. Ela deve ser deixada para crescer sem regras limitadoras, de um modo autônomo e sem autoridade. Bem, anteriormente, algumas gerações atrás, o que havia era o que tem sido chamado de hoje negativamente, de uma atitude repressiva sobre as crianças. Crianças
antigamente, em linhas gerais, eram tratadas com uma mão muito pesada, às vezes como meros animais domésticos. E havia assim uma atitude bastante repressiva e às vezes até brutal na criação de filhos. Você ainda vê isso em algumas instâncias. E pais se sentiam livres para aplicar castigos que às vezes eram desumanos sobre seus filhos. Eu tenho ouvido e presenciado, visto, castigos que alguns pais aplicavam sobre seus filhos que, na verdade, foram tortura. Como colocar uma criança desobediente para sentar-se num formigueiro. E coisas dessa natureza que você ouve muito, não é? Ou trancar em um armário do lado de fora de casa, ou amarrar o pé numa corrente, ou deixar a criança sem comer por muito tempo, não é? 1 dia, 2 dias como castigo. Esse tipo de coisa nós sabemos que está distante da vontade de Deus na criação de um filho. Assim, esse tipo de criação, essa mão pesada, é chamada hoje de criação opressiva. E filhos, eles não tinham permissão, às vezes, nem para expressar a sua opinião, absolutamente nada. Ou fazer perguntas, e eram muitas vezes vistos como estorvos, não é? Tratados como estorvos. Bem, eu não preciso gastar tempo neste ponto em particular, porque essa postura tem sido exposta e atacada e condenada corretamente. É um extremo. Ela sai das linhas do ensino da palavra de Deus para longe daquilo que a Bíblia chama de disciplina bíblica. Agora, nessas últimas 2 décadas, como eu mencionei, ocorreu uma imensa mudança desse extremo e nós caímos em um outro extremo. E o extremo é este: nós somos confrontados com uma situação oposta há 30, 40 anos atrás na disciplina, na criação dos mais novos. E o que nós temos é uma sociedade, pelo menos uma sociedade que, sob a mão pesada do governo, é levada a aceitar e a agir desta maneira. Uma sociedade que tenta lidar com este problema do ser humano, da disciplina exagerada, da disciplina desumana, buscando eliminar todo e qualquer tipo de disciplina. Você já ouviu falar sobre a lei da palmada, não é? De uns 10 anos atrás, mais ou menos. E tantas coisas extremas como essa. Esse é o extremo da disciplina exagerada. Agora, você não resolve um problema antigo criando um problema novo, obviamente, porque o oposto da má disciplina não é a remoção de toda a disciplina. O oposto da má disciplina é a disciplina correta. A boa disciplina, a disciplina bíblica, a disciplina segundo a palavra de Deus. E aqui está: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Bem, deixa eu lhe dizer o que está por trás desta nova maneira de pensar sobre criação de filhos, sobre a criação da geração presente. É uma filosofia de vida, uma filosofia, uma compreensão sobre o ser humano que, em linhas gerais, crê o seguinte: não é nova essa maneira de compreender, ela é muito antiga, mas foi sistematizada, assim por dizer, poucos séculos atrás. É a ideia de que o ser humano nasce bom. O ser humano nasce bom em seu caráter, ele nasce neutro, e assim o que o corrompe é a sociedade. De maneira, queridos, que esse é um ensino recente, como mencionei. A ideia, então, baseada nesta concepção do ser humano, que ele nasce bom, uma tábula rasa, não é? Ser inscrita ali o que deve ser inscrito, com um potencial positivo para o bem, é que o ser humano, ele deve ser criado sem limites, sem restrições, sem uma autoridade sobre ele. E em nossa geração, esta concepção do ser humano tomou a sua força maior. E hoje nós ouvimos de escolas, não é? E de currículos pedagógicos, ideias sobre ensino nas escolas públicas, sobretudo, que traz esta filosofia, esta visão. E assim o professor, ele deixa de ser professor, porque isso traz a ideia de autoridade, de ensinar algo para alguém que está aprendendo, e ele é chamado de facilitador de ensino. Por que facilitar? Porque a criança, ela aprende por si mesma, da sua maneira, do seu jeito. Se ela quer escrever de cabeça para baixo, de trás para frente, de qualquer jeito, se é a maneira dela, o professor deve apenas facilitar
aquilo que está dentro dela deve ser colocado para fora. Você percebe? Nós ouvimos isso, nós temos visto isso, talvez você como pai tenha tido que lidar com esse tipo de coisa. A ideia do construtivismo, não é? E tantas outras pedagogias que aparecem por aí. Bem, eu não quero me delongar nisso, mas por trás disso, por trás desta mentalidade que prevalece em nossos dias, não restringir, não estabelecer limites, não ter uma figura de autoridade sobre a criança, está esta ideia de que o ser humano nasce bom. Ele precisa apenas colocar o seu potencial para fora. Bem, e assim nós temos que eliminar toda forma coercitiva de autoridade, deixar a criança livre para escolher o que quer, para fazer o que quiser, para decidir o que quer que seja. Não deve haver nenhuma repressão. Não deve haver nenhuma disciplina corretiva, porque se há correção, subentende-se que ela está errada, e aqui está uma autoridade dizendo, você está errada, quem sou eu? Ela não está, não faça isso. Isso tem entrado nos lares cristãos, isso tem entrado na igreja, isso é visto em todo lugar agora, mas, é claro, todos nós aqui, como pessoas que conhecem a palavra de Deus, sabemos que esta filosofia é contrária à verdade de Deus, ao conhecimento de Deus sobre o ser humano revelado em sua palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz, primeiro, que todos nós já entramos neste mundo pecadores. Nós nascemos pecadores. Nós não iremos nos tornar pecadores conforme crescemos e fazemos algo errado. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Esse é o ensino da palavra de Deus. E nós trazemos de nossos primeiros pais, Adão e Eva, essa natureza pecaminosa. No Salmo 51, tantas vezes mencionado, no versículo 5, Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Não foi que a sua mãe adulterou, mas que ele nasceu um pecador. E nós temos visto isso em Eclesiastes, né? O que virá, já se sabe o nome, é um pecador. Você não precisa descrever o que será essa pessoa que nascerá, será um pecador também. A palavra de Deus ensina isso. E a palavra de Deus ensina que toda a imaginação, aquele mover interno da alma humana, a imaginação do coração humano é pecaminosa, é má. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5. E a Bíblia ensina que todo o coração da criança, ele é pendente, ele é inclinado para a estultícia, para fazer o que é errado, o que é mal, o que é incorreto. Está em Provérbios 22, versículo de número 15. E que a criança, nos ensina a palavra de Deus, deixada por si só para crescer bem, sem disciplina, ela se torna uma vergonha para os pais. Mas deixe-me ler o texto, porque o texto ele traz essa autoridade. Abra comigo em Provérbios 22:15, rapidamente, apenas 2 textos, provando o contrário do ensino da filosofia deste mundo a respeito da natureza humana. Provérbios 22, versículo 15, diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. Você percebe? Essa é a natureza, está no coração. E lá em Provérbios 29:15, nós lemos assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, deixada por si mesma, envergonha a sua mãe. É claro que sim, porque esta é a natureza do ser humano. Bem, aqui está então o ponto inicial. É muito importante lançarmos fora de nossa mente toda esta ideia errônea que o ser humano nasce bom e que ele é corrompido pela sociedade. Isso é ilógico, não é? Quem foi que corrompeu a sociedade, senão um ser humano mau? Aqui está a palavra de Deus. E quando nós entendemos isso, então daqui flui uma pedagogia correta, uma maneira correta de se criar filhos, segundo a vontade do Senhor, baseado na verdade. De modo que o ensino de toda a palavra de Deus é que enquanto a pessoa não for salva, regenerada e tiver o Espírito habitando nela para o auxiliar, ajudar a ouvir a voz da consciência, fazer aquilo que é certo, enquanto a pessoa não estiver sob a graça de Deus, ela terá que ser mantida sob a lei, porque a lei restringe o mal. Essa é uma das funções da lei. A disciplina restringe o mal. O ensino bíblico é que o ser humano é uma criatura descaída, rebelde, inclinada no coração para o que é errado, conduzido pelas paixões. Se você deixar uma pessoa sozinha crescer, ela não será criada, ela envelhecerá, mas não será criada. Ela naturalmente inclinará em uma direção. Como a planta busca o sol, a luz em qualquer lugar, a criança se inclina para o erro naturalmente. Ela já está indo nesta direção.
Assim, criar é moldar, é trazê-la para próximo do que é certo, estabelecer padrões de caráter, criando um ser humano para a glória de Deus. Criança deixada por si mesmo é uma vergonha para os pais e para a sociedade. Assim, antes da conversão, é assim que Deus tem estabelecido. O ser humano precisa estar mantido debaixo de regras. E, obviamente, isso se aplica também à criança, e assim deve haver uma medida de disciplina e correção para que a criança não se perca, não se entregue ao seu coração vil. E nós podemos multiplicar os exemplos, não é? De seres humanos, de pessoas que, quando você observa, procura saber o porquê de ações, de atos tão absurdos, você observa a criação. Você vê lá atrás, lá no início. De modo que remover a disciplina na criação de uma pessoa é um grande mal, é ir contrário à palavra de Deus e é ir contra a realidade, remover a disciplina. Assim, o oposto da má disciplina não é a remoção de toda a disciplina. Bem, nós temos a palavra de Deus. E na palavra de Deus nós temos a sabedoria de Deus que conhece a alma humana, que criou o ser humano, que sabe o que está no coração humano depois da queda. E quando ele coloca essas exortações aqui, ele sabe qual é a raiz dos problemas. Nós vimos que muitas vezes a dificuldade no versículo 18 das esposas está nessa questão, dos maridos naquela, dos filhos em obedecer aos pais e dos pais em não criá-los na disciplina do Senhor. Bem, queridos amigos, em poucas passagens da palavra de Deus nós aprendemos o que não fazer na criação de filhos e o que nós devemos fazer. É isso que nós vamos considerar nesta manhã, aqui neste versículo 21. Vós pais, vós agora, Paulo está colocando o holofote sobre os pais, aqueles que serão pais, mães, pai e mãe. Vós pais, esta palavra é para vocês, é como se ele estivesse dizendo: vós pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Agora, há um ponto interessante aqui, porque a palavra pais no original é a palavra pater, e pater no grego se refere ao homem, ao pai, ao elemento masculino. Então ele está dizendo aos homens em particular aqui: vós pais. A exortação é particularmente dirigida ao pai. Pai, preste muita atenção nisso aqui. O Espírito de Deus decidiu dirigir essa exortação ao pai e à mãe, mas ele fala com o pai, o marido aqui. Por quê? Bem, certamente que quando a Escritura se dirige ao pai, se dirige também à mãe, porque a mãe está ativamente envolvida na criação dos filhos. Nós vimos ali em Provérbios, mas se você observar o capítulo 1, versículo de número 8 de Provérbios, você encontra essa verdade, não só ali, mas em tantos outros lugares. Provérbios 1, versículo de número 8, diz assim: filho meu, ouve, lembra-se da questão da voz, nós estudamos no domingo passado. Filho meu, ouve a voz, a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe. Assim, quando a Bíblia se dirige ao pai, se dirige à mãe também. Então a pergunta é: por que aqui em Colossenses, Paulo, pelo Espírito, ele se dirige, ele olha para o pai e fala: vós pais, maridos? Questão interessante, não é? Claro, ele está se dirigindo às mulheres, não perca isso de vista, e de fato, na grande maioria das vezes, é a mãe que mais em particular está envolvida na criação do filho do que o pai. Ela está mais tempo com a criança ao longo do dia. É a voz da mãe que a criança ouve mais ao longo do dia. A mãe está ali quando a criança acorda, quando a criança se machuca, quando a criança está se divertindo, quando a criança volta para casa e quando a criança vai dormir. Quando a criança precisa de instrução, repreensão, disciplina, normalmente a mãe é a primeira a agir. Assim, a mãe tem mais oportunidade de influenciar os filhos do que o pai, assim por dizer. Por isso, obviamente, ela não pode estar fora da criação dos filhos, ela está inclusa aqui. E a pergunta fica ainda maior, não é? Por que então esta palavra é dirigida ao pai, ao marido, aqui no versículo 21, vós pais? Bem, uma possível explicação
é esta, que o pai, seguindo o raciocínio dos demais versículos, o elemento negativo da esposa, do marido, dos filhos, uma razão possível é que os pais, o marido, muitas vezes tende a negligenciar a sua responsabilidade na criação de seus filhos. Há essa tendência muitas vezes em nós, maridos. E o pai, por essa tendência, deixa para a mãe realizar toda a tarefa de criar, de disciplinar os filhos, enquanto ele cuida de alguma maneira de prover para o lar, ele não se envolve. Alguns maridos têm observado às vezes, não aqui em nosso meio, espero, parecem pensar que sua função é apenas trazer o recurso financeiro para casa e o resto é com a mãe. Isso parece acontecer em alguns lares, às vezes lares cristãos também. E outros pais, eles pensam que devem fazer alguma coisa, mas se envolvem ativamente o mínimo possível, porque estão ou muito cansados ou muito entretidos. Essa pode ser uma explicação do porquê esta ênfase no marido em particular. Todavia, eu creio que há uma explicação ainda mais razoável, bíblica, para esta ênfase sobre o pai. E a razão é que o ensino bíblico é que o marido é a cabeça do lar. E cabe a ele a responsabilidade final sobre o lar, o que inclui a disciplina, a criação dos filhos. Assim, quando Paulo fala aos maridos, vós pais, ele está falando à mãe, mas ele se dirige aos pais ou ao marido em particular aqui, porque está sobre o marido, os pais, a responsabilidade daquilo com que a mãe faz com os filhos. E ao se dirigir ao pai, ele se dirige àquele que Deus investiu com autoridade para a disciplina. Assim, o pai é aquele que, em última instância, deve prestar contas a Deus sobre o lar, sobre a família. E eu creio que esta é a razão porque Paulo está ali o casal, ele vira os olhos para o marido e diz, vós pais, incluindo a esposa também. Bem, queridos amigos, o pai e a mãe formam um time. Essa é a realidade e o objetivo pelo qual eles estão lutando, se esforçando, é pela criação correta de seus filhos e filhas. Assim, juntos, eles conseguem avançar para este objetivo. E a grande tarefa, o grande desafio diante desses pais é realmente grande mesmo, é muito grande, porque a tarefa é muito grande, porque há muitas oposições contra esta tarefa divina de criar filhos segundo a vontade de Deus. É um caminho com muitas lombadas, de modo que esta cooperação entre pai e mãe é requerida para que isto aconteça. Isso é vital, isto é bíblico, isto é necessário. Bem, antes de nós seguirmos aqui então, o nosso texto de Colossenses capítulo 3, versículo 21, deixe-me lidar com um texto que está ali em Efésios, complementando esse texto de Colossenses 3. Efésios 6, abra comigo no capítulo 6, versículo de número 4, volte um pouco. Ouça essas palavras, porque isso aqui complementa o que nós acabamos de ler em Colossenses 3, 21, Efésios 6, 4. E vós pais, lá em Colossenses ele diz, não irriteis, aqui ele diz, não provoqueis. Pais aqui também é masculino. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, que também pode ser traduzido como disciplina, porque a palavra grega paideia, não é? De disciplinar, e admoestação, ou doutrina do Senhor. Você percebe como esses dois textos se complementam aqui? E é isso que está diante de nós. Vós pais, Paulo inicia dizendo, criai-os. Queridos amigos, crianças devem ser criadas. Elas não se criam a si mesmas corretamente. Você não pode esperar que o senso comum implantado no ser humano conduzirá à coisa certa. Criança não fará a coisa certa naturalmente. Crianças devem ser criadas. E por criação tem-se em vista um plano, um objetivo, estratégias, disciplinas, algo pensado, algo planejado. Vós, pais, criai a vossos filhos. Crianças devem ser criadas por causa dessa natureza
pecaminosa que há dentro de nós. A criança está naturalmente inclinada ao que é errado, ela tem essa tendência de extraviar-se, de corromper-se muito cedo, isso está dentro de cada um de nós. Assim a criança deve ser criada, o que significa dizer, ela deve ser edificada, construída. E sobre o que nós estamos falando? Bem, caráter. É o caráter que deve ser criado, construído. É o caráter, queridos amigos. Ele ainda não foi formado. Sim, a personalidade, ela é formada ali por volta dos 3 meses de idade. Os traços, os rasgos principais da personalidade daquele ser humano já estão presentes ali. Às vezes, uns 3 meses de idade você já percebe algo que vai permanecer. Com 2 anos de idade está extremamente claro. Mas o caráter não. Porque caráter tem a ver com moralidade, padrões morais. É importante discernir isso, marque isso. A personalidade do ser humano já começa a tomar forma ali muito cedo, os traços de como ela vai ser, aqueles elementos que ela traz do pai, da mãe, do avô, dos 2 lados, e a sua própria característica singular começa a tomar forma ali. Você vê aquele primeiro sorriso, aquele primeiro gesto, aquela primeira maneira de pensar, ali bem pequenininho, cristalizado numa foto, talvez num vídeo, você vê lá na frente, já se formou nessa direção. Isso é personalidade. Porém, caráter é algo que é colocado ali. É por isso que há pessoas de mau caráter, de caráter horrível, de caráter vulgar, de caráter sensual, de caráter enganador, e pessoas de caráter bons, no sentido de que foram criadas, que andam de acordo com aquilo que é honesto, que se esforçam para ajudar e que seguem aquilo que é bom, e outros que não. Porque caráter é formado e essa responsabilidade é dada aos pais, porque é na família que teme a Deus onde isto é formado. Aqui está a palavra de Deus para pessoas que temem a Deus. Bem, a primeira coisa então que os pais têm que compreender é a sua responsabilidade para com os filhos, é de que nessa responsabilidade, quando nós temos filhos, filhos não são nossas propriedades. Elas não pertencem definitivamente a nós. É difícil pensar sobre isso, né? Mas é verdade. Elas não são entregues por Deus para algum tempo e com algum propósito. Não para nós obtermos delas o que nós quisermos e usá-las para gratificarem nossa ambição e nosso ego e torná-las algo que nós gostaríamos de ser e não fomos em termos materiais, não. O que nós devemos guardar em mente é que elas nos foram dadas para serem edificadas, criadas, educadas e preparadas. Para quê? Para Deus e para a vida. A personalidade já está ali, mas a criação do caráter deve ser feita. E veja, isso é muito interessante, porque se você não formar o caráter, não é que ela está parada ali esperando e não desenvolver um caráter, não. Se você não está inclinando ela na direção do alto, das coisas certas, ela naturalmente se inclinará à concupiscência da carne, se tornará alguém sensual, carnal, dos olhos, vaidoso, quero ter, quero ser visto, ou a soberba da vida, alguém orgulhoso, soberbo, superior aos demais. Naturalmente, ela já está se formando nessa direção, e a função é não permitir essa direção e incutir os princípios da verdade e auxiliar a criança. Então não pense que está tudo bem, ela está num ambiente bom, então naturalmente ela vai ser moldada pelo formão dos exemplos indiretos. Aí não, ela está sendo inclinada pelo seu coração. Assim, criar é algo proativo. Essa é a segunda coisa a se marcar. Crianças não pertencem a nós de maneira absoluta e definitiva. Nos são dadas, sim, para a alegria e o desfrute, é uma herança do Senhor, mas para criá-las para o Senhor que os criou e para a vida, como pessoas decentes neste mundo. Isso nós mantemos em mente ao iniciarmos essa tarefa. Pessoas que têm caráter, que não se entregam ao erro, edificadas, criadas, preparadas. Bem, não somente para a vida e para o mundo, mas para terem um relacionamento com o seu Criador. Por quê? Porque são almas eternas. É muito difícil, às vezes, eu observo para pais encarar seus filhos como seres humanos. São sempre vistos como bebês, mas eles estão um ser humano que deve ser formado para a vida.
Nós não podemos errar aqui. São lindos, são belos, mas ali é um ser humano, é uma alma eterna que está sendo formada. E assim, essa é a grande responsabilidade, saber de que maneira nós criamos esses filhos, como nós vamos aproximá-los mais de Deus, o seu Criador. A palavra de Deus nos diz que crianças, filhos, são para que criemos, edifiquemos e treinemos como convém na palavra de Deus. E a primeira coisa a fazer para encarar essa tarefa de modo racional, por racional eu quero dizer, baseado no texto, diretrizes que são dadas e são aplicadas, é perceber que essa é uma tarefa a ser realizada. Ela deve ser realizada, é algo que está diante de mim. Você tem uma tarefa quando você vai para o trabalho ou em casa, é dessa forma. Meu filho, minha filha, eu tenho uma tarefa com ela, que é criá-lo. Esse é o primeiro passo. Não nos foi dado permanentemente, há uma tarefa diante de nós. E assim nós precisamos conhecer a vontade de Deus para realizar a vontade de Deus. Então essas palavras de Efésios, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, para que conheçam a Deus, para que temam a Deus. Por quê? Porque temer a Deus e não ter medo de Deus, mas honrá-lo, respeitá-lo, considerar a sua vontade, é o início, o princípio da sabedoria. É o ponto inicial, é o primeiro degrau da sabedoria. É começar sabendo que Deus que Ele é Senhor, que Ele é meu Criador, que Ele é real, que Ele me vê, eu devo prestar contas a Ele, que Ele tem uma vontade para mim, uma lei para mim. Isso deve ser criado, formado na mente da criança. Esse é o passo inicial. Não é meramente levar a criança a um culto, é uma tarefa de ensinar. A nossa igreja, ela abraça essa tarefa para auxiliar os pais. Nós trazemos o Evangelho, caminho de salvação e um bom testemunho. E os pais seguem em frente, no lar. É no lar que começa. É em casa, é no contexto da família. Na doutrina e admoestação do Senhor, para que se aproximem de Deus e o busquem enquanto há tempo. Bem, essa vida é um período probatório. E nós as ensinamos e a treinamos para que se voltem ao Senhor Jesus Cristo e sejam salvos. Essa é a realidade. Esta vida é um período breve, um período probatório de ensiná-las a conhecer a Deus e a buscarem o Senhor Jesus Cristo, então, a eternidade, com Deus ou longe de Deus. Esta é a realidade. Tudo mais é manutenção do corpo. Tudo mais é corolário na criação de nossos filhos. O nosso objetivo ao criarmos nossos filhos não é torná-los bons profissionais e terem uma vida de sucesso material. Esse é um erro, essa é uma mentira, esse não está no ponto, essa não é locomotiva, esse não é objetivo. Isso é uma consequência, isso é uma necessidade para que a criança saiba como manter-se e tendo uma família, a manutenção da família. O objetivo da criação é para que conheçam o Senhor e o busquem enquanto há tempo nesta breve jornada aqui na terra. Bem, mas como será feito isso? É a pergunta. E de maneira efetiva, que estratégia, que método nós devemos observar? Bem, nós encontramos aqui em Colossenses, junto com Efésios, 3 respostas para essa pergunta. Como agir, o que fazer na criação de filhos, tendo em vista este objetivo. E uma parte desta resposta é negativa. Por negativa não quero dizer ruim, eu quero dizer aquilo que nós não devemos fazer. É interessante, a palavra começa ensinando o que não fazer na criação de filhos. Efésios 6,4 diz: pais, aqui está o não provoqueis a ira a vossos filhos. Em Colossenses 3,21, vós pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. E então há 2 aspectos positivos agora, aqui em Efésios: mas criai-os, primeiro na doutrina, e em segundo, na admoestação do Senhor. Não faça isso ao criar seu filho, mas faça isso ao criar seu filho, a sua filha. E a resposta sobre como agir na criação de filhos está aqui. Traz um aspecto negativo, o que não fazer. Negativo não é mal ou ruim, é no sentido de que evitar, o que não fazer, e 2 aspectos positivos em o que colocar, o que construir ali. Bem, Paulo inicia com um aspecto negativo na criação e nós devemos honrar o texto e seguir essa ordem que o Espírito escolheu e iniciar também com um aspecto negativo. Assim, estas palavras de Colossenses e Efésios: o que não fazer.
Em outras palavras, o que Deus, o Senhor, diz que nós, como pais e tutores, devemos evitar é aquele primeiro extremo que eu mencionei lá no início. Aquela maneira do passado ainda presente, da disciplina desumana, injusta, irritar nossos filhos em demasia, para que não se desanimem, não percam o ânimo, ou provocá-las continuamente e elevar aqueles elementos da natureza decaída a se manifestarem, a revolta, a cólera, a rebelião, etc. Agora, evitar provocar nossos filhos não significa que nós nunca fazemos qualquer coisa para chateá-los, claro que não. Não significa que nós não devemos limitar ou proibir nossos filhos algo para não irritá-los ou deixá-los bravos. Não é isso que está ensinando a palavra de Deus, porque nós já vimos que crianças devem ter limites, e limites quer dizer não, sim, nesse horário, nessa quantidade. O que isso significa? Bem, significa que nós devemos tratá-las de tal forma que as paixões, a cólera, a ira, aquela coisa da natureza descaída do ser humano, não sejam acendidas e permaneçam acesas nessa criança, exasperar a criança todo o tempo injustamente, até que ela se ire e se mantenha nesse estado de ira e irritação. Então, Colossenses 3:21, vós pais, não irritei a vossos filhos para que não percam o ânimo. Ânimo vem do latim, a nossa tradução, e no grego traz essa mesma ideia. Anima é a palavra alma. Não percam o ânimo, a alma, a motivação para a vida. Não trate teu filho, tua filha de tal maneira opressiva que ela perca o ânimo para a vida, a força, o vigor para viver, para seguir em frente. Não faça isso. E a ideia aqui é que a criança é um barco à vela, ou seja, não faça nada para que o vento que sopre a vela pare e a criança perca o ânimo e se torne desencorajada. Uma criança letárgica, morosa, porque se sente inferior, frustrada, que erra em tudo, é um idiota, isso e aquilo. Isso é possível acontecer e eu já vi isso acontecer. Conheço pelo menos 2 pais que tinham um gênio muito terrível e um deles, um pastor. Criado de uma certa maneira, uma certa região do Brasil, manteve aqueles elementos culturais, nunca pensou que tinha que se despojar daquilo. E ele trazia uma pressão muito grande sobre o seu filho mais velho, mas muito grande. E o homem falava gritando e a criança era tratada, às vezes, como um bicho, né? E ele imaginava que estava demonstrando amor. E o resultado é que essa criança, ela cresceu morosa, com medo da vida, sem saber como engajar, e permanece assim, hoje é um adulto de 40 anos. Não é que é um traço da personalidade. Esse homem quebrou o ânimo, o espírito dessa criança, lá cedo. Não é? Então você percebe que isso pode acontecer? Assim, não irriteis, para que não percam o ânimo, que esse vento na vela, para engajarem com a vida, fazerem o que devem fazer. Não provoquei vossos filhos a ira. Não quebre o espírito da criança, não tire o vento das velas para que ela precise ser sempre empurrada pela vida, porque se sente inferior, porque ouviu o tempo todo, você é um burro, você é um pamonha, você é um bolacha, você é um banana, você, e ela incorpora isso, ela entende, poxa, então essa é a minha natureza, e quando ela comete um errinhozinho, você olha, eu fiz isso e não consigo aprender, porque eu sou isso mesmo. Você não quebre o ânimo com palavras desta natureza. Efésios diz, não provoqueis a ira a vossos filhos. Ira é um estado de raiva, de irritação, de amargura e de frustração contínua. A criança se torna ressentida, com medo, com raiva e, por consequência, rebelde. Não provoqueis a ira a vossos filhos. E a criança, debaixo daquilo que Paulo chama de provocação, se torna uma pessoa rebelde e irada dentro de si. Então é muito fácil ver porque muitos jovens, crianças, ao entrarem na pré-adolescência, começarem a entrar na adolescência, adotam um estilo maligno de vida, de violência, de rock and roll, de gótico, de o que quer que seja, está ali dentro. Está ali dentro.
Foi provocado a vida inteira e mantido nesse estado de amargura, de rebelião. E agora que eu tenho um pouco de força, inteligência e um pouquinho de recurso, eu manifesto, eu ponho isso para fora. A criança está debaixo daquilo que Paulo chama de provocação, tipo de ressentimento contra os pais, que vai emergir mais tarde, quando a criança se tornar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais independente. E assim, muitos pais se assustam com uma mudança muito brusca na criança. Sim, a adolescência é um período que há turbulência, mas quando há uma mudança tão extrema, é de se perguntar, não é? Será que pais, no seu zelo, irritaram tanto e provocaram tanto os seus filhos, que essa amargura permaneceu ali contínua e foi colocada para fora neste momento? De que maneira pais, mães conseguem fazer algo tão trágico, permitir que algo tão trágico assim aconteça? Como poderia pais irritar seus filhos para que percam o ânimo, percam a coragem, ou provocá-los à rebelião, à amargura, à ira? Bem, deixe-me sugerir um número de maneiras, porque nós estamos lidando com um aspecto negativo, o que não fazer. Esse é o lado negativo da criação, o lado que nós devemos ser bastante cuidadosos e nós queremos evitar a todo custo. Mas, queridos amigos, deixe-me dizer algo antes de passar para isso tudo negativo. Nenhum pai aqui nesta manhã o acompanhando, nenhuma mãe deve se sentir frustrado por não ter alcançado isso, ou totalmente desencorajado ao ouvir o que eu passaria a dizer aqui, porque todos nós falhamos, todos nós temos muitas falhas. A palavra de Deus está aqui para nos ajudar, e em muitas áreas que eu irei mencionar aqui, provavelmente nós falhamos, mas se há um sincero desejo de melhorar, um sincero desejo de seguir em frente de acordo com a palavra de Deus, assim, se há dependência do Senhor, há um esforço real, então muito será alcançado. Muito pode ser melhorado, porque o Senhor nos ajuda, o Senhor ouve as nossas orações, e erros graves podem ser corrigidos se nós somos diligentes. E assim, o objetivo destes pontos que eu irei mencionar não é piorar, é melhorar a situação. Bem, deixe-me mencionar então razões por que nós conseguimos irritar a tal ponto a criança, a rebelião, a ira, ou quebrar o ânimo de uma criança. Isso acontece, ressentimento, ira a longo prazo, quando nós somos indiferentes com as crianças, com as preocupações delas. Tudo começa ali. Isso acontece com muita facilidade, não é? A vida é corrida, muito a fazer, conta para pagar, boleto para pagar, isso para pagar, etc, etc, etc. Muita responsabilidade, nós somos bombardeados de informações para dar atenção o tempo todo, e assim é fácil para os pais achar as necessidades e as preocupações das crianças como coisas triviais, cansativas de ter que lidar, e ignorar que essas necessidades e essas preocupações são tão grandes quanto elas. São pequenas para nós, mas são tão grandes quanto elas, são tão grandes para elas. E ignorar, esquecer dessas necessidades e preocupações e não dar interesse a estes pontos próprios da criança. Outras vezes, não tratando uma criança, não notando, que uma criança é diferente da outra, mesmo da família, mesmo irmãos gêmeos. E tratando de uma maneira muito igual, quando preocupações diferentes há na mente de uma criança e de outra, quanto ao mesmo objeto ou situação. Essa indiferença é o início, não é? Do ressentimento, da amargura, da irritação. Assim, às vezes, por exemplo, nós nos tornamos indiferentes à necessidade de companhia que a criança tem. Assim, o tempo chega, quando a criança começa a rejeitar a autoridade do pai, porque não estava ali próximo, autoridade junto com companhia, instruindo no caminho. Era uma autoridade indireta, delegado enquanto o pai estava longe, a criança estava aqui, autoridade por palavra, mas não havia essa companhia juntos. E assim, o respeito à autoridade dos pais é diluído, é perdido conforme a criança amadurece, cresce, perdido aos poucos por causa da indiferença. De modo que, quando a criança chega à adolescência, e os pais querem protegê-los naturalmente de perigos da vida, então é quando os conflitos começam.
porque a autoridade foi perdida na estima da criança. Agora, quão mais fácil é quando a afeição e o respeito pelos pais é mantido ao longo dos anos, não é? Ou seja, a indiferença traz isso. Isso é o que nós não podemos fazer. E nós somos tentados em uma sociedade tão corrida. Segunda causa, que provavelmente deve à exasperação da criança, perdão, é o oposto da primeira, não é? Isso acontece quando os pais dão atenção e interesse exagerado, demasiado para a criança, mais do que o necessário. Assim, elas fazem isso ao ponto de sufocarem a autonomia da criança, que é um ser humano também, e que tem um gosto e uma personalidade, e às vezes os pais decidem absolutamente tudo para a criança, sem a participação da criança. Que escola ela irá, que esporte ela vai praticar, que instrumento vai tocar, que time vai torcer, isso, aquilo. E não se respeita esse elemento do ser humano na criança e a sua autonomia. Que profissão vai seguir? Coisas como essa, nós precisamos ser cuidadosos. E assim você empurra a criança para fora de tudo. Isto é, você empurra para fora o julgamento independente dela como ser humano e o gosto. Tudo isso é desprezado. Sim, nós queremos o melhor para nossos filhos, mas nós não podemos desprezar isso. E esse é o oposto da indiferença. Enquanto alguns pais caem na indiferença, outros caem no oposto da indiferença. Sufocar esta autonomia humana que é na criança. Agora, deixa eu dizer por que isso acontece muitas vezes. Por causa do orgulho que há no coração dos pais. Orgulho de quê? Porque nós queremos ter grande orgulho de nossas crianças, o melhor nisso, o melhor naquilo, então vai fazer isso aqui, é só isso, e não se respeita esse elemento da autonomia, da personalidade da criança. Não estou dizendo deixe tudo aberto para a criança, não. Deve-se trazer o elemento do gosto, da personalidade da criança também, da sua autonomia ali. Não é? Nós queremos predeterminar em demasia o curso da vida dos filhos. E assim, essa direção compulsiva da criança, que não leva em consideração em nada o gosto, a inclinação da criança, tem a tendência de causar ressentimento mais tarde na criança. E você ouve muito isso aqui: eu só fiz aquele curso porque meu pai queria demais, minha mãe queria demais, eu detestei. Que coisa, né? Que triste. Sim, é necessário estudar, ter uma profissão prática, mas será que nós estamos observando? Eu quero que meu filho seja um médico e outra coisa não serve. Um advogado e outra coisa não sei. Ouvi um modismo assim no passado, né? Mas nós esquecemos que o trabalho material é manutenção do corpo. Nós estamos criando o caráter. Mantenha isso em vista. Assim, às vezes há uma superproteção. Claro, nós devemos nos preocupar muito hoje em dia com a segurança de nossas crianças na era da internet e tantos problemas. É necessário cuidado, é necessária uma dosagem séria de proteção, não é? Mas que não negue qualquer coisa à criança, que traia o interesse da criança o tempo todo. E crianças, lembre-se, elas não são cegas. Elas veem o que outras crianças estão livres para fazer e ter acesso. E proteção desmedida e irrazoável com frequência produz amargura e ressentimento. Eu não estou dizendo que isso é algo fácil, sobretudo para criança. Deixa eu dar um exemplo simples. A criança chegou à pré-adolescência, ou quase lá, e começa a insistência por ter um smartphone, porque minha colega de classe tem um desse tamanho e vê tudo, e você não quer negar uma tecnologia que é algo natural e necessário para a geração atual, mesmo que você quer proteger. É um desafio, não é? Saber como lidar com isso. Na verdade, eu pelo menos aconselho a não dar smartphone para crianças na pré-adolescência. Você faz o maior mal do que o bem. Se precisa ligar para o pai, dá um daqueles telefoninhos. Comunicação. Mas acesso à informação sem controle dos pais, querido amigo, entenda isso. Há 20 anos atrás, você e eu, na carne, para acessarmos porcaria, maldade, nós temos que fazer escondido, ir numa banca de jornal, ir numa livraria, pagar, subornar alguém. Hoje não, você tem na tua mão tudo que é lixo, dentro da tua casa, diante dos teus olhos.
Isso não é algo pequeno, deixar um celular com internet na mão de uma pessoa que está sendo formada. Essas coisas são maiores do que a capacidade do pré-adolescente de lidar. Assim, deve haver um balanço. Eu estou lidando aqui com um extremo, mas não caia no outro extremo. Superproteção desmedida e irrazoável produz amargura, ressentimento. Terceiro, crianças podem ser feridas a longo termo se elas são criticadas e desencorajadas demasiadamente. Lembre-se que a habilidade, capacidade de fazer algo e a mente da criança ainda está em formação. E assim, constantemente, as crianças fazem coisas nécias, não é? Porque estão em formação. E a maneira como elas realizam certos projetos, às vezes dá tudo errado, mas elas são crianças. Assim, os pais devem racionar a crítica negativa quando possível, mais que possível. Porque crianças não conseguem carregar uma grande carga de criticismo o tempo todo. Você quebra lá dentro o ânimo da criança. Claro, lembre-se disso, pai, mãe. Você não precisa esmagar o sonho da criança somente porque soa infantil o sonho da criança. Você não precisa esmagar isso imediatamente. Você não vai ser isso aí que você falou, não. Lembre-se, em poucos meses ela irá mudar de sonho. Se hoje ela quer ser um astronauta, amanhã tudo que ela quer ser é varrer a rua como aquele homem naquele uniforme bonito. Ou tudo que ela quer ser é aplicar injeção. Ou um pediatra. Não há necessidade de esmagar o sonho da criança. Não há necessidade de jogar água fria, gelada o tempo todo. Por quê? Porque se o sonho da criança não é intrinsecamente mau, então não procure desencorajar. Ainda que você não encoraje, também não procure desencorajar. Se a criança é nova, não lide com ela nessa questão como se fosse um adulto. O que importa para ela nesse momento, se ela deseja ser um motorista de tanque, um lançador de foguete, o que importa nesse momento? Um astronauta, um piloto de avião. Claro, se quando mais tarde, um pouco mais velhas, já mais conscientes, elas começarem a sonhar com coisas impossíveis e perigosas, então há maneiras mais amigáveis de dissuadir a criança ou adolescente, sobretudo. Assim, o que eu quero dizer é que a atividade intelectual da criança, ela não deveria ser esmagada logo no início da vida, pois ela é uma criança. Quarto, eu espero que você esteja tomando nota, e se não, ouça novamente, porque aqui está o ensino da palavra de Deus, neste grande desafio que nós temos. Graças a Deus pela sua palavra. Outra maneira que pode causar ressentimento e exasperação é quando nós somos muito vagarosos em nos adaptar ao crescimento da criança. Já observei isso em mim, minha esposa, em outros pais. Acho que é esse elemento em nós. Nós somos um tanto vagarosos em nos adaptar ao crescimento da criança. O pai, ele sempre vê o filho e a filha mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, mais novo do que a criança já é na mente. Não é interessante? Nós estamos sempre atrasados 1 ano e meio, 2 anos na capacidade, na mentalidade da criança. A criança já avançou 2 anos, nós estamos ainda lidando com ela ali. Assim, nós não nos adaptamos a esse momento da criança, essa capacidade da criança. De modo que, às vezes, nós somos hostis e agimos com mau temperamento, e há uma punição desmedida, demasiada, severa. Quando o pai está cansado, tenso, não é? A gente age mal com os filhos, com muita severidade, apesar do nosso amor pelo filho e pela filha. Eles não entendem exatamente que isso é movido por amor, mas foi instrumentalizado pela carne. E se nós estamos frustrados a aplicar certas punições só por causa da frustração, mais do que um espírito, uma atitude correta para a correção. Assim, penso eu que é sempre melhor nós nos acalmarmos um pouco, para termos um balanço na hora de aplicar a disciplina, e sempre explicar o porquê. E lembre-se que o castigo que é necessário, porque nós lemos sobre a vara, deve estar sempre ajustado à infração. É muito importante que o castigo esteja ajustado à infração.
Por exemplo, se você dá uma surra no teu filho, na tua filha, com a vara, por causa de um mau comportamento na escola, o que você vai fazer então quando ela fizer algo mais grave, como mentir para você? Né? Você já foi ao extremo ali. O que você vai fazer quando ela fizer algo pior, como mentir para você? Porque mentir se refere ao caráter. O que você vai fazer? Bem, você já aplicou o castigo mais severo sobre algo que talvez não foi tão escabroso. E agora o que vai ser feito quando ela mentir? Que é pior do que aquilo, talvez uma disciplina bem mais leve do que aquela, e a criança é ensinada até pela disciplina que aquilo ali é menos pior, assim por dizer, do que mentira, é menos pior do que ficar 5 minutos no recreio escondido para depois voltar para a aula, alguma coisa desse tipo. Então deve haver um balanço, a disciplina deve ser ajustada à gravidade do comportamento. Agora, uma dica aqui muito importante, que às vezes nós não temos discernimento entre as coisas. Mau comportamento moral é mais sério do que um mau comportamento com coisas materiais. É isso que deve estar em nossa mente. Se a criança na mesa, de novo, deixou o copo cair e quebrou pela terceira vez, depois teve mostrado, não põe o copo do lado da tua mão, põe na frente para me bater assim. Isso é algo que a criança ainda está se adaptando pela sua lentidão, capacidade motora. Certo? Você não precisa tirar a criança e colocar ela ajoelhada em cima do milho e do arroz. Por isso, há uma maneira certa de disciplinar, não é? Para que a criança entenda a necessidade de colocar. Assim, isso é questão material. Mas se a criança está mentindo, então isso é algo do caráter. Então nós devemos discernir isso aí na hora de disciplinar a criança. Quando é um erro causado pela infantilidade, pela falta de conhecimento, de jeito. Às vezes a criança chega a um corpo maior, mas tem uma mente de criança ainda, pré-adolescência, assim, é como se tivesse com um pezinho num sapato grande, assim, ainda está se ajustando, e uma coisa ali acontece, esbarra, e faz alguma coisa 2, 3 vezes, e acende uma vela perto de uma cortina, e coisas desse tipo. E é sério isso aí, precisa ser lidado. Mas lembre-se, isso não é a mesma coisa do que roubar, do que brigar com o irmão ou a irmã, do que enganar. Essas são coisas morais. E nessas coisas morais nós devemos ter um peso maior de disciplina, de agilidade, de seriedade, porque o caráter está manifestando algo errado. Do que quando, não é? Pego alguma coisa do pai e da mãe para usar emprestado e quebro e rebento por mau uso, porque devia ter usado direito, como foi instruído. Não posso comparar isso com algo moral. Então nós fazemos essa diferenciação na hora da disciplina. Quando é desobediência séria ao que é dito, não ouvir a voz, não agir imediatamente, deixar para depois, não quero saber, isso é algo moral, isso é desobediência, isso é rebeldia. Então a disciplina deve ser apropriada. Certo? Mas quando é para limpar alguma coisa e faz, e esqueceu um canto e ficou com preguiça, sim, deve haver um trato, mas não é tanto quanto a mentira, a rebelião. Então nós discernimos essas duas coisas para aplicar o castigo certo. Assim você não aplica o mesmo castigo ou a mesma disciplina em questões como essa. Essa é a maneira de criar o filho. Na disciplina do Senhor, não na disciplina da carne. Discernindo quando é algo moral e quando é algo material, assim por dizer, que não envolve um elemento moral do caráter, porque nós estamos objetivando o caráter, o coração, sempre discernindo essas coisas. Certo, queridos? É muito importante, isso nos ajuda muito a fazer esse discernimento para aplicarmos a disciplina correta. Bem, ela deve ser ajustada, então, comportamento moral, mentira, violência, roubo, imoralidade, desonestidade, há sérios problemas no coração da criança quando isso está se manifestando. E precisa ser lidado com mais seriedade. Mas lembre-se, a criança possui uma consciência também, e ela percebe quando um castigo é muito superior ao crime. Todos nós percebemos, né? Nós lembramos da nossa infância. Ou quando o pai e a mãe estão colocando suas frustrações junto com o castigo, mais do que punindo apenas pela falha. Ou quando o pai e a mãe não estão discernindo as artimanhas dos filhos, porque filhos se comportam assim, meninos e meninas. Eles fazem arte e traquinagem para culpar o irmão, para culpar a irmã.
E eu falo isso por experiência, não minha, mas dos meus irmãos, de fazerem assim, e o outro é culpado para levar uma surra, uma disciplina do pai. E o pai e a mãe, em vez de procurar as evidências, sondar uma coisinha ou outra, já desce a lambada ou a disciplina naquele, porque já fez isso antes, já é assim, você não é fluxicheira, pronto. E a criança que tem a consciência, ela começa a se amargurar porque ela recebeu injustiça séria. Assim, pais erram muito nisso aí. Nós temos que tomar grande cuidado. Nós devemos observar também aquilo que eu mencionei, que a criança sempre está um pouquinho mais avançada do que nós na mente, na malícia e na capacidade. Nós estamos sempre 2 anos atrás. E as crianças também agem por conta de um coração mau. Elas não são aquele docinho que nós queremos que sejam. Elas são, mas tem esse elemento. Nós temos que tomar cuidado. E crianças aos poucos vão querer aprender a mentir para se livrar de uma situação ruim que traga uma disciplina. E aí quando o perigo começa. Então nós devemos tomar esse cuidado. Certo? Não colocar a nossa frustração, então, ou falta de discernimento na hora da punição. Porque isso pode criar algo no coração da criança. Punições exageradas, por exemplo, que envergonham, que humilham o ser humano, né? Aquele elemento humano na criança. Isso não pode acontecer. Porque isso irá resultar em ira por um lado, em certas crianças, e em profunda frustração, desencorajamento em outras crianças, ou os dois muitas vezes. Por exemplo, pais que castigam os filhos de uma medida exagerada e juntam com a disciplina, qualquer que seja, tirar algo, limitar algo, a disciplina física quando já passou várias etapas, juntam essa disciplina com humilhação verbal. Isso é terrível. Porque enquanto a disciplina lida com o corpo, muitas vezes, ou com o elemento errado que está lá dentro, né? Negar algo por um tempo, uma satisfação, um prazer, o que quer que seja, a humilhação verbal, ela vai lá dentro, ela lida com o ser. Então, se a disciplina junto com a humilhação verbal, você corre o grande perigo de causar desencorajamento, de quebrar o ânimo. Palavras que humilhem o filho, a filha, fez algo errado, não devia ter, foi irresponsável. Mas se você, junto da disciplina, tirar esse privilégio, essa oportunidade de dizer, você é um inútil. É um inútil mesmo, completamente, não consegue fazer nada, nem fritar um ovo, nem abrir uma porta. Você é um inútil. Você é um coitado. Você é isso, você é aquilo, você é valor. Sabe que esse isso se refere ao ser, mas é isso mesmo a pessoa. Então essas palavras são como flechas agudas, que vão lá na mente e no coração, porque diante da criança, do adolescente, meu pai tem uma autoridade, me conhece. Se ele está me dizendo isso é porque me vê desde a infância, então eu sou inútil, eu sou um banana, um coitado, não tenho valor. Isso infunde na mente da criança informação que ela de fato é isso, e permanecerá com ela muitas vezes por boa parte da vida. A criança humilhada, em sua personalidade, talvez ela não mostre isso no momento, na sua frustração, na sua ira, porque a criança, lembra-se, recupera rápido dessas coisas, não é? Rápido, logo já está ali brincando, etc. Mas conforme ela cresce, o ressentimento aumenta, e logo eclodirá. E uma criança rebelde, ou violenta, ou que não tem mais afeição pelo pai, isso vai ser o resultado, ou imoral, ou muito tímida, extremamente retraída, incapaz de enfrentar a vida e de estar com as pessoas e de lidar, é outro extremo. Sexto lugar, injustiça no trato com a criança frustra a criança a longo termo. Muitas vezes não acontece que os pais precisam decidir a medida de culpa entre os filhos, como eu acabei de mencionar, e uma recebe mais culpa ou mais punição que o outro, e assim decidir um caso entre duas filhas, a gente necessita da sabedoria de Salomão. Agora, se com frequência há muita injustiça, então a autoridade do pai irá diminuir naturalmente na estima, no coração do filho. Injustiça na disciplina, quando, por exemplo, não há uma razão aparente para a disciplina, não é explicada, a criança está ali, na consciência dela fazendo alguma coisa tranquila, de repente vem um tapa, ou vem um empurrão, ou vem um puxão de orelha. Do nada, queridos, nós copiamos a Deus. Deus, ele nunca
estende a vara antes de apelar à nossa consciência. Está em Hebreus 6 e 11. Ele argumenta com a nossa consciência, filho meu, ouve, etc. Aí depois de ter informado, avisado, a consciência está ativada, então, se necessário, ele disciplina. Assim nós devemos ser também. Informar o porquê, explicar o porquê. Muito bem, justiça na disciplina. Por que eu não posso fazer tal coisa? Nenhuma explicação é dada. Explicações devem ser dadas. Não é justificativas, mas explicar o porquê. Isso deve ser dado. E se isso se repete muitas vezes, não acontece, então frustração, irritação, ou este desânimo íntimo, letargia, começa a tomar forma, perda do ânimo, da força. Às vezes, os pais, infelizmente, eu vejo isso mais em avós, mas às vezes a gente percebe nos pais, é triste isso, mostra um certo favoritismo aberto para um filho ou filha do que para outro. Uma criança recebe mais do que outra, e talvez os pais não estejam percebendo que estão fazendo isso. E há muitas razões erradas, tristemente, para isso. Porque talvez este filho ou esta filha, este neto tem mais a cara do meu filho do que aquele outro neto. Não é triste que haja essas motivações? E nós mostramos um tipo de favoritismo aberto. Mas a criança que recebe menos, seja de atenção, de cuidados, de bens, ou que ela é punida mais do que a outra, ela percebe isso, ainda que não fale. Ela observa isso. Ou que recebe mais encorajamento do que a outra, pelo mesmo ato, pelo mesmo feito, pela mesma tarefa. Então a credibilidade, a autoridade, a sabedoria paterna é diminuída na estima dela. Se a frequente fala em demonstrar aprovação, carinho, então há perigo na frente. Há perigo em nossa frente. Sétimo, e essa é a última forma que eu gostaria de mencionar, de irritar a longo termo uma criança, provocar a ira, é falha no exemplo. Falha no exemplo é um negócio muito poderoso, sobretudo para o adolescente. Falha no nosso exemplo, isso é algo terrível da nossa parte. No adolescente não, no pré-adolescente, na criança, lembra que a criança, quando ela aprende, ela entende e toma isso como uma verdade, é de fato o parâmetro certo. Mas quando ela vê você fazendo errado, ela pode até correr para você, pai, mas isso é errado. Não faz isso, porque você ensinou a ela. Então a falha no exemplo é poderosa na mente da pessoa em formação, é óbvio. Se os pais fazem constantemente aquelas coisas que elas reprovam nas crianças, não causará ressentimento e confusão. E muitas vezes, lembre-se, é interessante, a criança logo vai copiar o exemplo do pai, ainda que saiba na consciência que é errada. Que o pai fez, o pai agiu assim, o pai falou assim, o pai assim, assim, a mãe assim, agiu dessa maneira. Ela toma liberdade no pai, toma liberdade na mãe para fazer aquilo que a consciência dela diz que está errado. Porque o juiz, que é o pai, assim por dizer a mãe, está fazendo a mesma coisa. Então, eu posso fazer. Com muita frequência a criança copia, não é? 5 anos, 8 anos, 11 anos. Se ela se comporta com malícia, com desrespeito, é opinativa, é sarcástica, não se consegue se controlar, se enraivece facilmente, ou é desleixada, ou é muito argumentativa, na maioria dos casos, a criança é nada mais do que um reflexo dos pais. Uma das coisas mais feias que eu observo é quando o filho, a filha, copia o exemplo do orgulho da mãe ou do pai. É muito feio, é muito triste, é muito tocante isso. E o filho naturalmente é orgulhoso, porque você vê isso um reflexo na mãe ou no pai. Ou naturalmente desleixado. É muito triste, meus queridos amigos, ver esse tipo de coisa. Assim, na maioria das vezes, as crianças são reflexos do pai. E muitos pais são lentos em perceber isso. Essa é a grande dificuldade, que os filhos aprendem o comportamento dos pais. E sabe qual é a coisa mais triste para um pai? Acho que todo pai e mãe já passou por isso. A coisa mais amargosa para um pai e para uma mãe é ver o teu próprio pecado no teu filho, na tua filha. Não é triste? Isso é triste. Porque os filhos observam, trazem isso, tomam isso.
Se essa criança está raivosa e está assim, será que eu me observo? Bem, não quero desenvolver esse ponto, mas uma última forma de irritar é provocar os filhos à ira pela falha no exemplo. Nós somos lentos em perceber, mas se o pai, sua mãe ama seu filho, e esse amor é bíblico, então saberá que não há algo mais triste do que ver seus próprios pecados em seus filhos. Queridos amigos, a falha no exemplo é um dos maiores problemas na criação de filhos. Bem, eu preciso concluir por aqui, sou tão negativo. Mas a palavra de Deus começa com este elemento, não faça. Então ele parte para o elemento positivo, faça. E o Senhor permitindo, nós iremos lidar com o que fazer como elemento positivo. Em todas essas coisas que nós mencionamos estão estas palavras de Efésios e Colossenses. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Vós, pais, não provoquei a vossos filhos a ira. Indiferença, atenção demasiada, crítica e desencorajamento constante, disciplina ligada à humilhação verbal, lentidão em se adaptar ao crescimento e amadurecimento da criança, hostilidade, mau temperamento, injustiça no trato, falha no exemplo. É uma lista feia, realmente. Mas são essas, entre outras coisas, que causam essa irritação, a quebra do ânimo, o desencorajamento. E esse é o aspecto negativo. Queridos amigos, nosso desejo é cumprir o objetivo de glorificar a Deus, e nós precisamos atentar a esse lado negativo, conforme nós conduzimos nossos filhos a conhecerem e amarem a Deus, e a conhecerem o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Próximo domingo, os dois aspectos positivos: criar os filhos na doutrina ou disciplina e a demonstração do Senhor, e vários conselhos bíblicos e práticos para pais, para futuros pais, para avós, para tios, nessa grande responsabilidade